Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por estarmos aqui. É lindo, né, ver o Fernando louvando ao Senhor e como Deus trabalha na vida dele, né? A gratidão, a sensibilidade, né? É lindo. Eu quero ler com os irmãos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos compartilhar um pouquinho dessa palavra maravilhosa. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos 2, 42. Eu vou ler do 42 ao 47, tá bom? Os irmãos encontraram? Amém. Então, eu vou fazer a leitura. A epígrafe na minha Bíblia diz assim: a comunhão dos cristãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Obrigada, Fê. E tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Os irmãos podem se sentar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, clamamos a Ti nessa hora. Eu suplico o Teu favor neste momento, Senhor, com perdão dos meus pecados, Senhor, e glorifico o Teu nome pela exposição da Tua palavra, Senhor. É um privilégio podermos estar aqui, Senhor. Então eu peço, Pai, continua conosco. Nós queremos continuar ouvindo a Tua voz, Senhor. O Senhor já tem falado conosco todo este culto, mas eu peço, Senhor, continue conosco. Fale conosco, porque nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Nós somos carentes da Tua voz, Senhor, dos Teus ensinamentos, Senhor, da Tua palavra poderosa, a Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Então fala conosco no nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Amém, irmãos. E eu estou fazendo o meu devocional em Atos, né? E o Senhor colocou essa palavra no meu coração já há alguns dias. E hoje eu achava que eu não ia falar sobre isso. Falei com o pastor, mas o Senhor confirmou no meu coração. E Atos é um livro maravilhoso, irmãos. É um livro maravilhoso. O evangelista Lucas, né, é o que descreve esse livro, né? É o quinto livro do Evangelho, né, do Novo Testamento. E neste livro, o evangelista Lucas vai falar da era apostólica, de tudo o que era feito através dos apóstolos, da era apostólica, né? O que os apóstolos viviam. E essa semana nós participamos de uma comunhão, né? O pastor, a semana passada, nos desafiou a todos juntos estarmos em comunhão, em jejum, pela nossa igreja, pela nossa vida espiritual, né? E a comunhão é isso. A palavra comunhão normalmente é estarmos unidos, estarmos juntos, partilhar, fazer algo em comum, né? Mas à luz da palavra, à luz da Bíblia, a comunhão, ela significa companheirismo, mas no sentido de compartilhamento, não só de estarmos juntos, mas de compartilharmos algo, de partilharmos algo, de vivenciarmos algo, de estarmos unidos. Podemos não estar juntos ali um do lado do outro, mas estarmos unidos em comunhão, estarmos unidos partilhando de algo, né? E aqui é tão lindo porque esse texto fala da comunhão de uma forma muito linda, porque quando eles estavam juntos, a gente fala muito lá em casa, a gente aprendeu uma palavra que fala assim, de unidade de linguagem, estarmos juntos num mesmo propósito, numa mesma linguagem. E aqui, nesse texto, é tão lindo, porque os apóstolos estavam sempre juntos.
E hoje ver o Fernando aqui, a gente fala, eu pude, o Senhor falando comigo assim, a gente vê o Fernando aqui 1 ano e 3 meses, ele conta todos os meses, porque isso é muito importante para ele, porque isso é muito importante para, talvez nós não lembramos do dia, quanto tempo estamos aqui, mas para ele é algo tão importante que ele lembra, e para nós também é. Porque a gente se alegra de estar em comunhão com o Fernando. Porque a vitória do Fernando é nossa. E eu falava ontem com meu esposo sobre isso. Porque a gente está num propósito essa semana. A gente está num propósito pela igreja. A gente está num propósito para que o Senhor alcance o povo. Só que depois nós temos uma responsabilidade. O Senhor traz o povo e manda para nós. E o Senhor acrescenta aqui nesse texto, o Senhor diz que os apóstolos estavam em comunhão, eles oravam, eles partilhavam, eles aprendiam e ensinavam, e o Senhor acrescentava a eles. Um pouquinho antes desse texto, com a pregação de Pedro, Pedro converteu quase 3.000 pessoas, quase 3.000 irmãos. E olha a responsabilidade disso, olha a responsabilidade que eles tinham, porque eles continuavam no templo ali ensinando, porque eles tinham responsabilidade com as pessoas que chegariam, mas tinham responsabilidade em discipular os que estavam ali. Então nós temos essa responsabilidade, e é tão lindo que eles falavam o que o Senhor fazia ali, porque eles continuavam como se, igual o Fernando chegou agora, voltou agora, então aquela sede de orar, de buscar, de ensinar, de aprender. Mas não, o Espírito Santo fazia aquilo diariamente, por quê? Porque para eles era muito importante estar, então aquilo fazia parte da vida diária. Não era assim, porque eu tenho que ir para a igreja uma vez por semana, então eu tenho que ir para o culto uma vez por semana. O Dudu, a Ária, a Ana, eu tenho que louvar naqueles dias. Eu tenho que... E não é sobre isso. Porque muito antes de vocês vir louvar, há uma comunhão com o Senhor. Há um relacionamento com Deus. Há uma comunhão com o Espírito Santo. Então não é sobre eu estar aqui, não é sobre eu vir aqui no domingo, eu vir às quintas, eu ir lá na Fazenda da Junta às quartas e no domingo à noite. Não é sobre isso. É sobre a alegria de estar com o Senhor. Porque aqui o Senhor já estava ressurreto, já tinha ocorrido a ascensão do Senhor Jesus. Eles não estavam mais com Jesus ali presente, mas estavam com o Espírito Santo. E aquilo era muito real. Aquilo era muito real. Então o desejo de aprender a palavra e passar para frente, eles faziam aquilo com alegria. E não como é obrigatório para mim, eu preciso aprender, porque às vezes a gente se perde um pouco e a gente começa a achar que as coisas fazem parte de um ritual. Ah, é uma obrigação, então eu preciso ir lá aprender, eu preciso ir lá orar, eu preciso estar ali louvando ao Senhor, eu preciso adorar a Deus como um rito. E não faz parte disso, não é parte disso, é com alegria. E eles faziam isso com alegria. E é tão lindo, porque isso fazia com que eles faziam a comunhão. E eles partilhavam, eles pegavam bens deles, casas, vendiam casas, bens, e traziam para partilhar. Mas não como uma obrigação, com alegria de olhar para a necessidade do outro. Isso faz parte da mesa de Jesus, gente. Isso faz parte de viver com Jesus. Isso faz parte do que é nós estarmos em comunhão com Jesus. Então eu não vou fazer só pela necessidade do outro, é pela necessidade, mas o que vem antes é o amor que me move a fazer isso pelo outro. Isso é maravilhoso, isso faz parte da comunhão, isso faz parte de estarmos partilhando isso. Isso faz parte da mesa que nós fazemos parte, que nós vamos ter comunhão hoje. Isso é maravilhoso. Então quando eu estava lendo esse texto, eu falava para o Jair, olha que maravilhoso, como a gente precisa aprender cada dia mais da comunhão, cada dia mais do amor. O amor não é só uma obrigação minha, não. O amor é olhar para a necessidade do outro e fazer com alegria. Porque o amor não é um sentimento, o amor é uma ordenança do Senhor. Assim como Ele fez com nós, porque se fosse por sentimento, a gente erra tanto, a gente faz tanta coisa, o Senhor não faria por nós, né?
mas é incondicional. O Senhor tem esse amor em condição, independente de qualquer condição, e é assim que o Senhor nos ensina sobre a comunhão, é estarmos ali em amor. A gente vai olhar para a necessidade do outro, mas antes da necessidade, o Senhor trabalha em nós, o Espírito Santo, a gente tem que deixar o Espírito Santo fluir em nós, esse amor, porque o Senhor vai trazer gente de tudo quanto é tipo para nós. E isso é maravilhoso. Porque nós um dia fomos o esquisitinho que chegou na igreja, né, Ana? O esquisitinho que está ali na escola, o diferente. Sim, e é isso que o Senhor quer de nós. É sem olhar, é somente amar e receber e fazer Ele participar da comunhão. Porque o Senhor vai trazer gente de todos os tipos. E eu falo esquisitinho só para nós que vê o diferente. Mas somos todos perfeitos do jeito que o Senhor fez, porque é maravilhoso a unidade que o Senhor nos criou. E é maravilhoso aprender e viver em unidade, porque não é fácil. São pessoas de todos os modos diferentes, mas que precisam do mesmo Salvador que nós precisamos todos os dias. Do mesmo Salvador que nós buscamos todos os dias, que nós pedimos para que Ele nos mantenha em pé todos os dias, porque a palavra do Senhor já diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque nós estamos sujeitos a isso todos os dias. Então nós temos que buscar isso, continuar nesse propósito, para que o Senhor mande o povo, mas para que o Senhor abra o coração, que a gente aprenda a cuidar do povo, como Ele quer que a gente faça. Porque é real o que nós vivemos aqui. Gente, é real. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está em nós. Então nós temos que ter essa alegria que vivemos com Ele aqui. Porque Ele é real. Ele está real em nós. Ele está real do nosso lado. Ele está real conosco. Ele está real na nossa comunhão. Ele está real. E é por isso que nós fazemos tudo o que nós fazemos. E que o Senhor nos encha com o seu Santo Espírito. Porque a gente vai fazer muito mais. Assim como os apóstolos faziam. Isso não faz parte só dos apóstolos. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Isso é para nós também. Aqui era lindo na igreja primitiva. Não, mas nós somos a igreja de hoje. Isso não acontecia só na igreja primitiva. Isso acontece hoje. Deus não salvava só na igreja primitiva. Deus não só acrescentava na igreja primitiva. Deus acrescenta hoje. O Espírito Santo está conosco hoje. É acrescentado pessoas hoje, serão muitas pessoas salvas para a glória de Deus, e trará aqui para essa igreja, é hoje, é todos os dias. Isso não acontecia nada, isso não é sobre saudosismo, porque o Espírito Santo é vivo, é real, ainda hoje. Nós não servimos um Deus morto, não, nós servimos um Deus vivo. Um Deus vivo, e essa palavra é viva e eficaz, e eu creio nela, e eu creio que grandes coisas o Senhor fará através de nós. Grandes coisas o Senhor fará através de nós. Então que a gente esteja disposto, e hoje é um momento lindo, e nós vamos continuar, nós vamos partir o pão hoje. E assim como o Senhor falava, o partir do pão fazia parte da mesa do Senhor. Eu preguei há um tempo atrás aqui o quantas coisas o Senhor fazia através da mesa. Quantas pessoas o Senhor acolhia através da mesa. Quantas pessoas o Senhor salvava depois que esteve à mesa. Assim como fez com Zaqueu. Quantas coisas o Senhor fazia. Então hoje é maravilhoso a gente poder participar dessa mesa. A gente poder partilhar da mesa, do pão, do dividir o pão, do estarmos como o Senhor. Porque isso, essa comunhão é a gente observar esse mandamento do Senhor, que o Senhor fazia isso com os cristãos todos os dias e faz conosco, para que a gente possa observar o nosso próximo, para que a gente possa observar de forma aberta para todos que o Senhor quer trazer. Porque o Espírito Santo está conosco hoje, está conosco agora. Então o Senhor, Ele abençoa a comunhão. Tanto como o pastor sentiu da gente orar nesse propósito, nessa semana, o Senhor, Ele atua na oração individual, mas também na nossa oração em comunhão. Por que o Senhor fala para a gente orar junto? A oração do justo pode muito em seus efeitos, e nós juntos podemos, nós cremos, porque é disso, ali o Senhor ordena a bênção, porque
o Senhor fala, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, e ali o Senhor ordena a bênção. E por isso que é tão importante nós orarmos juntos num só propósito. Então que a gente continue junto. Eu não sei se esse propósito vai continuar, mas que a gente continue junto no propósito de oração, por essas casas de oração que nós participamos, por essas vidas, por esses bairros. Porque o Senhor só não vai trazer a nossa família, não. Porque creia, Ele vai trazer a sua família. Ele vai abençoar a sua casa. Porque o Senhor diz que quando Ele ordena a bênção sobre mim, Ele ordena sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus filhos, sobre onde você estiver. Mas o Senhor vai operar no bairro. O Senhor vai operar nesses necessitados. Que a gente continue olhando pela nossa nação. Hoje nós participamos de um dia importante pela Prefeitura de São Paulo. Que a gente continue orando pela nação, pela Prefeitura, por todos os órgãos governamentais, porque é necessário. Quando o Senhor diz que nós precisamos orar, é porque nós precisamos orar. Então que a gente continue com as nossas orações individuais, mas que a gente continue firme na oração coletiva, que a gente continue firme no único propósito, porque nós temos necessidades individuais, mas como igreja, como corpo de Cristo, nós temos necessidades coletivas. Nós fazemos parte de um mesmo corpo. Então, a mesma necessidade no corpo que eu tenho, o Kleber tem, o Dudu tem. Nós temos junto. Nós temos essa responsabilidade coletiva. Nós não estamos aqui só para salvar a nossa casa. Nós estamos aqui para que o Senhor alcance a todos e que o reino seja povoado. Não é só a minha casa que vai entrar no reino. É o reino seja povoado. Nós estamos aqui por um propósito. Glória a Deus. Então que a gente continue firme. Sabemos que nós fazemos parte desse corpo. E de verdade, irmãos, como é maravilhoso fazer parte do corpo. Como é maravilhoso, porque um dia eu estive longe. E hoje, podendo viver o que eu vivo com os meus irmãos, com a nossa igreja, isso é maravilhoso. Não importa as diferenças que nós temos, é maravilhoso estarmos juntos. Eu amo a nossa igreja, eu amo os meus irmãos. É maravilhoso a gente poder estar junto, a gente poder participar de qualquer reunião junto, como ontem, a festa das crianças, mas também quando a gente está num lar orando, quando a gente está em outros lugares. Como a gente foi na casa de recuperação, nós fazemos parte disso, nós temos responsabilidades com isso. Então, o serviço de Jesus é esse, é a gente ir onde o Senhor nos enviar. Nós temos responsabilidade. A Ana faz o devocional dela, ela aprendeu uma palavra, ensina outra criança que está chegando. Olha, hoje eu li sobre isso. Pega a criança, ensina seu filho, fala na escola, filho, olha o que Jesus faz. Olha quem Ele é. Olha o que Jesus é. Olha o que Ele fez. Olha que nós temos responsabilidades. Então a gente aprende, o pastor fala, ensina os versículos para os seus filhos para ele falar lá na igreja. Mas não é só sobre isso. Porque através deles decorarem os versículos, eles vão entendendo quem é Jesus. E aí a gente vai ensinando sobre Jesus. Porque Jesus vive. E eles vão entender que a gente não fala aqui só na Bíblia de um Deus morto. Não, nós falamos de um Jesus vivo, de um Deus vivo. E assim eles vão aprendendo. E é essa responsabilidade que nós temos em todos os lugares. Não tem muita familiaridade com as câmeras, mas o dia que você abrir a câmera, fala de Jesus. Às vezes a gente fala, tá tão escasso, aí todo mundo fala. Não, mas fala. Você tem responsabilidade. Se o Senhor tocar no seu coração, abre a câmera do seu celular. Fale de Jesus, porque alguém vai ouvir a palavra que você precisa dizer. Alguém vai ouvir a palavra que você precisa dizer. Está um dia difícil, atribulado, mas deixa o Senhor falar no seu coração. Celebre na sua casa Jesus, mesmo nos dias difíceis. Declare sobre a sua casa, sobre os seus filhos, que a sua casa é de Jesus. Tem dias que os nossos dias estão tão difíceis, mas declare na sua casa, louve o louvor
mais lindo que você puder, que pessoas vão ouvir e vão saber que Jesus está ali na sua casa. Os seus filhos vão ver você declarando e louvando e sabem que Jesus está na sua casa. E essas maravilhas que o Senhor fazia, já que o Espírito Santo fazia com os apóstolos, Ele vai fazer na minha e na sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E se ela falou, vai se cumprir. Se ela falou, vai se cumprir. E o Senhor vai fazer muitas maravilhas através da sua vida. Porque nós somos a igreja de hoje. E essas habilidades que o Senhor fazia, não limita só. Não era limitado só entre os apóstolos, não. O Senhor diz que é através de nós. Então as habilidades o Senhor continua dando. Os dons e talentos o Senhor continua dando. O Senhor continua mandando. O Senhor continua nos habilitando, nos dando habilidades. Isso não era parte da igreja primitiva, não. Isso faz parte da igreja de hoje. E isso o Senhor vai fazer através da nossa vida hoje. Ele continua nos capacitando hoje. Ele vai fazer através de nós. Assim como Ele fazia e gerava admiração dos apóstolos e respeito, o Senhor faz por nós. Se a gente tiver uma vida reta diante do Senhor, o Senhor faz através da nossa vida. E as pessoas vão admirar não o que nós somos, a gente vão admirar o que Ele é na nossa vida, porque não é sobre o que nós somos e participamos hoje, fazemos hoje. É sobre o que Ele é e faz na nossa vida hoje. É sobre o que Ele é e realiza em nós hoje. É sobre o que Ele é. É pelo poder divino. É sobrenatural, não é nossas capacidades. É pelo poder divino. É habilidade divina, não vem de nós. Mas o Senhor continua atuando hoje. Você crê nesse Jesus vivo que está atuando na sua vida hoje. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Que nós podemos participar de tudo isso. Isso é maravilhoso. E isso vai fazer com que a gente tenha cada dia mais um coração generoso. Porque eu vejo a nossa igreja sendo generosa. Eu vejo o que o Senhor fez nessa igreja em 15 dias. O que o Senhor vai fazer. E o Senhor está lapidando o nosso coração. Para que a gente faça assim como os apóstolos. Eu tenho algo lá em casa. Eu vou levar para a igreja. Porque lá a gente vai dividir. A gente vai compartilhar. E eu vejo os irmãos fazendo isso. Nós ganhamos tantas coisas. As coisas só foram acontecendo porque o Senhor faz isso. E o Senhor está fazendo isso no meio de nós. O Senhor está fazendo em nós. As coisas só acontecem. As festinhas acontecem porque um doa uma coisa. Outro trabalha com outra coisa. Outro ajuda em outra coisa. O outro limpa. Mas o outro traz um dinheirinho, o outro traz o que tem, o outro faz um bolo e as festas acontecem. Por quê? Porque Jesus está no nosso meio. Porque é Ele que faz isso em nós. E nós vamos continuar assim. O Senhor vai acrescentar o nosso coração cada dia mais generoso para compartilhar de Jesus. Porque é isso que Jesus faz. É isso que Jesus fazia. A gente ora pela nossa casa. Mas o Senhor vai fazer lá e a gente vai trazer para cá e a gente vai compartilhar e a gente vai servir ao Senhor, servindo os nossos irmãos em comunhão, mas não por obrigação. Nós vamos servir com o coração generoso e alegria de poder fazer isso, com alegria e amor de poder fazer, porque é aí que o Senhor opera. É nessas transformações que o Senhor opera. Se um dia eu não fui generoso, se um dia eu fui escasso, fui uma pessoa mesquinha, hoje o Senhor me faz com um coração generoso. É essa transformação que o Senhor faz em nós. Faz a gente poder servir melhor, servir a casa dele melhor, com alegria. A gente vê a dona Bia servindo ao Senhor, é um exemplo. Você acha que todo dia ela não está cansada? O Senhor, a palavra de Deus fala, renova as nossas forças. E a gente vê ela vindo com sacola para lá, para cá, com alegria, servindo ao Senhor. Mas o Senhor faz isso porque o Senhor trabalha no nosso coração. Porque se fosse em outra hora, talvez os irmãos não fariam isso.
E a gente vê todos os irmãos mobilizados. E eu acho lindo da comunhão, porque somos todos diferentes. Mas a gente sabe o que a gente pode contar com aquele daquele jeito. Porque cada um tem um jeitinho diferente. Cada um vai compartilhar de modo diferente. Isso é maravilhoso, não é? Não tem o que faz mais, o que faz menos. Não tem o que faz melhor, o que faz pior. Não, nós precisamos de todos. Porque cada um com o seu jeitinho vem e compartilha de Jesus. Porque isso é compartilhar de Jesus. Ou isso é participar da mesa. E eu gosto muito da expressão do pastor Paulo Borges Júnior, que ele fala assim: quando a gente está diante da mesa, se a gente aprendeu de Jesus, a gente serve primeiro, depois a gente se serve. Quando a gente serve primeiro, é comunhão. Se a gente serve primeiro e deixa o resto para os outros, nós estamos em pecado. Ele fala: primeiro a gente serve, depois a gente se alimenta. Primeiro a gente serve, depois a gente se alimenta. E de verdade, irmãos, é só o Espírito Santo que pode fazer isso conosco. Porque a nossa natureza é mesquinha, egoísta, é ruim. Se não for Jesus trabalhar em nós, a gente nunca vai querer servir o próximo se não for Jesus. A gente sempre vai querer pensar na gente. E isso é maravilhoso que Jesus faz em nós, porque a gente consegue pensar no outro. A gente consegue compartilhar com o outro. E isso faz parte das maravilhas que o Senhor faz, porque nós somos o milagre. Nós somos o milagre vivo. Eu sou o milagre, você é o milagre. Isso são os sinais e milagres que o Senhor faz ainda na nossa vida. Então, isso não faz parte só da igreja primitiva, isso faz parte da nossa vida hoje. E eu creio que a gente cada dia mais vai ter esse coração generoso, vai partir o pão, né? Ali como eles faziam, é tão lindo que ele fala que eles partiam o pão em casa e vinham em comunhão, né? Então faz parte de partilhar o que nós temos, o que nós somos, né? E o comentarista Wiersbe, ele diz que possivelmente era um momento, né? Ele é um comentarista, então ele fala que possivelmente era um momento ali, quando eles faziam isso, quando eles dividiam em comunhão ali com todos, que possivelmente era o momento de eles celebrarem o Senhor, de eles celebrarem a ceia do Senhor, de eles celebrarem o momento de ceia do Senhor, o momento que eles estavam na ceia com o Senhor, né? Porque essa forma de fazer é admirável, né? Porque a gente vive um mundo aí tão altruísta, egoísta, e que a gente só faz porque a nossa capacidade. Se você olhar pessoas que não vivem como nós vivemos, as pessoas vivem num mundo totalmente diferente de nós. Se falar que nós vivemos isso, que nós vivemos na igreja, que um ajuda o outro, que um olha para o outro, aí fora não é assim. É um competindo com o outro, é um querendo se sobressair sobre o outro, é um querendo tomar o lugar do outro. As pessoas não têm mais essa generosidade de olhar para o próximo. Eles veem o próximo como outro, como um adversário. As pessoas não têm comunhão. As pessoas não vivem como nós vivemos. E se a gente comentar como a gente vive, para pessoas que não vivem, as pessoas acham que nós somos malucos, que isso não existe. Isso existe sim. Eu partilho disso. Eu vivo isso na nossa igreja, com os nossos irmãos. Eu vivo isso. Pode parecer uma besteira, mas quando eu falo que o Senhor cuida da gente nos mínimos detalhes, o Senhor cuida. A semana passada eu chego em casa com um monte de produto de limpeza. Oh, glória! Oh, glória! O Senhor cuida da gente, porque eu limpo, mas estava faltando os produtos de limpeza. E o Senhor me abençoa. E o meu vizinho chega lá com os produtos de limpeza, né, Dudu? E abençoa a gente. Gente, isso é comunhão. Pode parecer uma bobagem, mas não é. Ele podia ir lá e fazer a compra só dele. Mas, tô indo lá, vou trazer para você. Entende? Isso faz parte de comunhão. A gente vê alguém precisando de algo. Isso faz parte de comunhão. Isso faz parte da nossa salvação. E isso faz parte da gente olhar para o outro. Porque o Senhor vai trazer muita gente para nós. E a gente vai olhar para pessoas que a gente gosta, que a gente não gosta, que tem o mesmo hábito, que não tem. Mas a gente vai ter que olhar para ele com generosidade, assim como um dia o Senhor olhou para nós. E isso faz parte da salvação, do corpo de Cristo, de estarmos juntos. E isso
Não tem preço, irmãos. Isso não tem preço. Poder viver assim, na nossa comunhão, na nossa comunidade, servir a nossa comunidade e fazer igual os apóstolos faziam. Eles viviam aquilo de forma diária. De forma diária, não era obrigação, era diário. Então, quando a gente fala assim para alguém, vou lá na igreja, vai na igreja de novo, para a gente é delicioso, porque faz parte da nossa vida diária. A gente não vem só por obrigação. Eu sei que a gente tem outras coisas, mas a gente não vem por obrigação. A gente vem porque é gostoso também estar aqui. A presença de Deus está conosco lá, no nosso lar também. Mas é maravilhoso poder estar em comunhão com os nossos irmãos aqui. Então, não vai ser por obrigação, não vai ser só porque é mais um culto. Vai ser porque, que bom que é mais um culto. E eu posso estar lá, eu vou poder servir ao Senhor, eu vou poder ser útil no serviço do Senhor. Não é só mais por obrigação, assim como eles faziam, eles iam todo dia. Eles se encontravam diariamente. Eles cuidavam uns dos outros diariamente. Por isso que eu estou falando de um cuidado que o Senhor tem conosco. Era uma coisa simples, talvez, por irmão que me abençoou, mas para mim não. Faz a diferença. Então, assim, fazia parte. Ele poderia não fazer, mas ele resolveu fazer. E é assim, faz parte da nossa vida. Então era o cuidado diariamente. E aí eles ganhavam almas diariamente. Eles buscavam a palavra e aprendiam diariamente. Eles oravam diariamente. E é assim que a fé é cristã, porque não é só nos dias que eu estou na igreja. É diariamente, é quando eu acordo. E eu vou fazer as minhas coisas, eu já dedico, consagro meu dia ao Senhor. É diário. Se eu puder falar da palavra do Senhor para um irmão, se eu puder ensinar o que eu aprendi hoje, eu ensino. Isso faz parte diário de uma vida diária com o Senhor. E é isso. Não é mais por obrigação, é por amor. É por necessidade, na verdade, de estar com o Senhor. Porque para nós é maravilhoso poder estar aqui e participar disso. E assim vai ser conosco, assim como era com os apóstolos. Isso é real, atual, é para nós também. Então isso faz parte. Assim como os apóstolos ali já tinha ocorrido a ressurreição de Cristo. Mas ele tinha o Espírito Santo, assim como nós. Porque foi isso que o Senhor deixou para nós. Assim como o Senhor subiu, Ele disse, vos deixo o meu Espírito Santo. E nós vivemos com o Espírito Santo. Então não é diferente dessa era apostólica. Acontecia com os apóstolos, acontece conosco. Nós fazemos parte disso. Então que a gente queira, que a gente creia e queira isso todos os dias. Vivermos Cristo todos os dias. Acordarmos com o propósito que nós temos todos os dias. É diário, é diariamente. Sem obrigação, sem pesar, sem peso. Por amor. Por amor. Por alegria de poder estar. De participar, de fazer parte disso. Com muita alegria em participar, em fazer parte. Isso é maravilhoso, né? Se a gente olhar dessa forma, eu acho que tudo fica mais tranquilo. Até quando tivermos que abrir mão de algo, até quando o Senhor colocar as mãos sobre nós e querer nos exortar, vai ser com alegria também, porque a gente começa a entender o propósito que nós vivemos. A gente chora e ri, a gente chora e ri. A gente chora pelas dificuldades, mas daqui a pouco a gente está rindo. Uma dificuldade vai passar. A gente chora e ri, porque a gente sabe que faz parte do nosso propósito, mas que é maravilhoso poder fazer parte desse propósito, que é maravilhoso poder parte desse corpo, poder fazer parte desse corpo. Porque a gente que um dia viveu fora, a gente sabe o quanto é maravilhoso poder viver aqui com o Senhor. Eu não digo aqui, entre essas quatro paredes, não, eu digo aqui com o Senhor, aonde quer que Ele me enviar, com Ele, fazendo parte de viver com Ele, né? Do Cristo que vive em nós, do Espírito Santo que vive em nós. Então, assim como o Espírito Santo operava lá, Ele opera aqui, irmãos. A promessa ainda vale para nós. Grave isso no seu coração. Não foi uma promessa de passado, não era para a igreja primitiva. A promessa é para nós. A promessa vale para hoje. A promessa vale para nós, a igreja atual, a igreja de Cristo. Então, que a gente tenha isso no nosso coração e que a gente saia daqui gratos ao Senhor, felizes
e cheio de ânimo para viver, para vencer os próximos dias, porque nós podemos crescer hoje, nós podemos compartilhar hoje, nós vamos estimular o outro, nós vamos motivar o próximo hoje, nós vamos cuidar do outro hoje, nós vamos invocar o nome do Senhor, crendo que Ele vai pôr as mãos e vai operar hoje. É hoje, nós vamos viver milagre hoje, nós vamos ganhar almas hoje, nós vamos viver Cristo hoje, nós vamos compartilhar hoje, nós vamos viver comunhão hoje, almas vão ser alcançadas hoje, para a glória do Senhor. Aleluia! Então vive hoje, que Cristo vive em nós hoje, nós podemos viver Cristo hoje, e Ele opera em nós hoje. Aleluia, amém? E por meio do Espírito Santo nós vamos viver maravilhas hoje e todos os dias da nossa vida, amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus, e as palmas louvam ao Senhor. Aleluia!